Todo mundo sabe que todas as pessoas têm direitos e deveres, mas nem todas as pessoas têm condições de pagar um advogado para se defender. É aí que entra a Defensoria Pública. Você sabe como ela é? Como ela funciona? Quem pode ser atendido por ela? Fica aí que iremos te explicar, pois a Defensoria Pública, como várias outras, é uma instituição essencial para a garantia do acesso à justiça. A Defensoria Pública é um órgão previsto na Constituição Federal de 88, essa que define os direitos e deveres de todos nós cidadãos e organiza o Brasil como um Estado democrático de direito. De acordo com o artigo 134 da Constituição, a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à justiça, com a missão de orientar juridicamente, defender direitos humanos e proteger os direitos individuais e coletivos, de forma gratuita, para quem não tem condições de pagar um advogado. Mas o que isso significa na prática? Que a Defensoria Pública é um instrumento de acesso à justiça. Se você tem uma dúvida sobre um direito, precisar entrar com um processo, se defender em um, ou apenas entender o que fazer diante de um problema jurídico, pode procurar a Defensoria Pública. Ela atua tanto na justiça, ou seja, em processos cíveis, de família, relações de consumo, criminais, entre outras demandas do direito, quanto fora dela, ou seja, de forma extrajudicial. Além disso, a Defensoria Pública tem como função a promoção dos direitos humanos, garantindo o respeito à dignidade da pessoa humana. Existem dois tipos de Defensoria Pública, a depender do tipo de causa. A Defensoria Pública da União, que atua em casos da Justiça Federal, como os que envolvem o INSS, benefícios previdenciários, direitos humanos, questões tributárias, direitos de estrangeiros e povos indígenas e crimes federais. E a Defensoria Pública Estadual, que atua nas justiças estaduais, cuidando de temas como divórcio, pensão, guarda, direito do consumidor, causas cíveis e processos criminais comuns. Tanto a Defensoria Pública da União quanto as Defensorias Públicas Estaduais são autônomas, ou seja, independentes do governo, podendo inclusive mover ações contra o Estado, sem sofrer qualquer tipo de pressão. A lei diz que a Defensoria Pública deve atender os necessitados, ou seja, pessoas que não podem pagar por um advogado sem prejudicar o seu próprio sustento ou da família. Muita gente ainda tem preconceito achando que, por ser um serviço público, a Defensoria não tem qualidade, mas isso é um grande engano. Os defensores públicos são profissionais altamente qualificados que entram por concurso público e atuam com comprometimento e responsabilidade. Muitas vezes, o trabalho de um defensor é até mais completo do que de um advogado particular, justamente porque o defensor tem o dever de garantir o acesso à justiça a todos, sem distinção. Então, se você precisa de orientação jurídica, entrar com um processo ou se defender em um, procure a Defensoria Pública. Ela existe para isso, para estar ao lado de quem mais precisa. A Defensoria também atua como curador especial em situações em que uma pessoa não consegue se defender sozinha, como, por exemplo, por causa de doença, idade avançada ou deficiência. Isso acontece quando a pessoa não tem um representante legal ou quando há conflito de interesses entre ela e quem deveria representá-la. Um exemplo comum é o processo de interdição. Imagine um parente idoso que precisa de ajuda para sacar a aposentadoria, administrar os bens ou cuidar de assuntos importantes. Nesses casos, alguém precisa ser nomeado para cuidar legalmente dessa pessoa, o que chamamos de curatela. A Defensoria participa desse processo para garantir os direitos de quem não pode se defender sozinho, assegurando o contraditório e ampla defesa, que são princípios básicos da justiça. Além disso, a Defensoria também pode atuar como curadora em processos judiciais, quando o réu não comparece, ou seja, quando ele é revel, seja ele preso ou não, conforme o artigo 72 do Código de Processo Civil. Aqui em Feira de Santana há tanto a Defensoria Pública da União quanto estadual. A Defensoria Pública Estadual fica localizada na Avenida Maria Quitéria, número 1235, no centro, e o horário de funcionamento dá-se das 8 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Caso tenha alguma dúvida, pode comparecer lá presencialmente e agendar o atendimento pelo site ou ainda pelos telefones e e-mail aqui abaixo. Já a Defensoria Pública da União está também localizada na Avenida Maria Quitéria, número 1977, no ponto central, no edifício Safira, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira,
das 8 às 11h30 da manhã e das 13h30 até as 17 horas da tarde. Também pode ser feito contato pelo e-mail e pelo telefone aqui no vídeo. A Defensoria Pública é, portanto, mais que um órgão público. É um instrumento de cidadania que garante com que ninguém fique sem defesa. Então lembre-se, se você precisa de orientação jurídica, ajuda em um processo, ou então defesa de um abuso ou lesão de um direito, a Defensoria Pública está para você de forma gratuita, acessível e justa.